Pois bem, eu já reclamei bastante dessa parte de Jojo, então... Oi. Então, vamos seguir em frente. Vamos tentar achar as coisas boas do que tá acontecendo agora, porque esse episódio não foi ruim. Ele foi legal, ele foi interessante, ele teve coisas que eu curti. Tem as coisas que ainda me incomodam do que está sendo feito no momento. E vi, principalmente relacionadas ao Polnareff, mas ainda tem coisas interessantes relacionadas ao Polnareff. Então vamos por partes. Se a gente dividir o episódio em duas partes, cada uma das partes teve muitas coisas que eu gostei e muitas coisas que eu não gostei. Na primeira metade, por exemplo, que foi aquela parte mais Doppio e Bruno, a parte que eu mais gostei foi o Doppio, a parte que eu não gostei foi o Bruno. Então você vê o Doppio, que é um maluco perturbado, um coitado, achando o Bruno, e aí ele fica meio perdido até, né? Ele fica meio sem saber o que fazer e tal, tentando levar a cabo o plano e tudo mais. E aí tem a hora que toca o telefone, e essas são as partes que Jojo é legal, sabe? As partes que ele consegue fazer um equilíbrio entre o tenso e o idiota. Porque tem todo eu preciso fingir que eu não conheço ele, preciso arranjar uma maneira de convencer ele a me levar onde ele quer chegar, preciso descobrir os planos e tudo mais. Aí toca um telefone imaginário e a situação deve ser muito bizarra, né? Imagina que você tá lá, tipo, meio debilitado, pedindo ajuda pra, tipo, eu só quero atravessar a rua. E aí o cara chega e fala... Você tá de sacanagem com a minha cara, que você vai fingir que o telefone tá tocando, seu filho da puta. Então, isso foi muito divertido porque é o Doppio, e o Doppio é um personagem muito divertido. A parte que eu acho idiota é o Bruno. E esse conceito dele que é, tipo, muito legal, ao mesmo tempo que não serve pra nada. Episódios anteriores eu realmente achei que a luta com o cara que tem a porra do poder do mofo, que só afeta organismos vivos, fosse pra criar o momento da morte definitiva do Bruno. E meio que foi só pra exemplificar o que tá acontecendo, sabe? E agora o que acontece é que parece que se o Bruno não terminar essa história de fato morto, pelo amor de Deus, ele precisa parar de funcionar alguma hora. Eu só posso supor que ele só ficou nesse estado zumbi pra ter um momento onde ele não consegue olhar pra cara do Doppio. E tem aquele momento muito idiota de agora ele tá sentindo o cheiro da alma, e aí a alma do Doppio, que tem um pouco da alma do Diavolo, agora a gente sabe o nome dele, mas agora o Doppio tem um pouco da alma do Diavolo, que é um pouco a alma da Trish, ou a Trish na verdade é um pouco a alma do Diavolo, e eles têm um cheiro parecido, e ele acha que é a Trish, o que significa que ele não tinha visão, e ele tava ouvindo uma voz que não era a da Trish, aí ele sentiu o cheiro da alma da Trish e falou, ah, nossa, é a Trish. Enfim, é tudo uma bobagem. Tipo, é isso que eu digo, que eu acabei de dizer. O Jojo consegue em alguns momentos o equilíbrio entre o tenso, o foda e tudo mais, e o idiota. Às vezes ele é só idiota. Tipo, tá, tem momentos que ele pode só ser imbecilmente bizarro e fica tipo muito divertido porque é muito absurdo e tal. Mas esse é um momento pra mim que ficou só no idiota. Ficou só no conveniente. O Doppio com o telefone é um conceito que, ao mesmo tempo que é bizarro e idiota, ele cria esse tipo de situação tensa. Esse ficou no conveniente. Esses são os momentos que de hoje não funciona pra mim. Mas beleza, eles chegam lá no Polnareff, tem aquele momento que eu até acho engraçado. Eles, o Diavolo e o Doppio se aproveitando da consciência do Polnareff.
Eu falei, e se eu for uma menina? Desculpa, realmente eu me excedi aqui, eu não tenho que ficar questionando a sexualidade de ninguém. Esse momento foi engraçado, foi interessante. E aí tem a segunda metade. E a segunda metade tem algumas coisas que eu gosto. Porque aí explica a conexão do Polnareff. Na semana passada eu comentei eu perguntei por que caralhos o Polnareff está aí? E algumas pessoas me chamaram de burro porque eu não vi a explicação dele antes que ele já lutou contra o chefe da máfia, e outros me chamaram de burro porque eu não esperei a explicação do próximo episódio. Eu não estava falando de nada disso. Mas agora chegou o próximo episódio que não existia, portanto eu não podia comentar na semana passada. Como é que eu vou comentar uma coisa que não existe? Eu não estou comentando mangá, eu estou comentando um anime. Meu Deus, é um conceito tão complicado. Chegou a explicação. E a explicação, ela é mais interessante pela narrativa do que pela história per se. Porque... um pouquinho pela história per se, porque tem um pouco daquela sensação de que todo o Jojo está interligado. Isso também só é interessante caso você seja uma pessoa que gosta muito de Jojo continuamente. Por exemplo, a Ana, minha namorada, ela não se interessou pela parte 1, ela tentou ver, não achou legal no começo e falou, foda-se, não vou ver. A parte 5 interessou, a estética mudou um pouco, a história moveu pra Itália, é a fase que o Araki começa a desviar os interesses dele mais pra alta costura, né? Interessou mais a Ana, que se interessa por esse tipo de coisa, e ela foi ver. Ela não tá assistindo Jojo como a quinta parte dessa história interligada foda e eu gosto de tudo, stands, Ela tá assistindo a parte 5 de Jojo porque é a história de gente com roupa estrambólica colorida na Itália. A conexão dessa parte com o resto do Jojo, provavelmente ela vai chegar e falar, tá, então esses caras era a parte 3, né? Beleza. Não vai ter esse apelo. Mas é um apelo que pode funcionar com alguém, funciona um pouquinho comigo. O momento de, olha só, Egito, os caras estavam lá, o Polnareff continuou investigando, tipo, tem um pouco de vida pros personagens além daquele momento, assim. Beleza, não é uma coisa que essa parte já não tenha feito antes também, com o próprio Koichi no começo e o próprio Jotaro no começo. Mas eu gosto mais da narrativa per se, assim, do quanto naquele momento os dois percebem quem é quem, através do negócio da flecha, e aí a história vai sendo contada pelo ponto de vista dos dois. Então eles vão meio que fazendo um jogral entre um e outro. Um fala que estava no Egito investigando as flechas, o outro fala que encontrou as flechas no Egito e foi falar com a Enya, aí corta pro Polnareff e corta pro Diávolo. Então esse jogo eu achei legal. A maneira como a narrativa foi conduzida nesse trecho eu achei divertido, diferente. É uma narração expositiva, mas é uma narração expositiva minimamente criativa para deixar a coisa menos entediante. E tem o fato de ser uma conexão com outras partes do Jojo, é uma conexão com uma parte de Jojo que eu não me importo, mas pelo menos é uma conexão com um personagem que eu gosto, que é o Polnareff. O que eu quis dizer semana passada, que inclusive eu disse semana passada, não estava muito difícil de entender, é que narrativamente, assim, da força da narrativa, na minha leitura, colocar o Polnareff nesse momento da história é tanto fraco quanto um golpe baixo. Porque a história do Vento Áureo não é a história do Stardust Crusaders. Ele é a continuação porque a gente sabe que é uma franquia. E agora foi estabelecida uma conexão. Mas... vai tomar no cu, eu carreguei essa bosta! Apagou a porra da luz de novo, então vai com a iluminação cagada nesse finalzinho. O vídeo tem que existir pra vocês me xingarem nos comentários, então à vontade, por favor, vão nos comentários. Pelo menos dá like no vídeo. Esse episódio estabeleceu uma conexão entre as duas partes. Essa conexão fica próxima do Deus Ex Machina, porque a conexão entre uma coisa e outra tem a ver com a flecha, que a flecha gera os stands, beleza? Mas o uso dela é de um personagem externo à história, e é isso que eu digo que essa história não é uma continuação do Stardust Crusaders. Essa é a história do Giorno e do Bruno. Ela tem um começo, meio e fim. Essa história é a história dos esforços do Bruno e do Giorno e o grupo da máfia deles para derrubar o chefe e fazer justiça e o cara é 4, acabar com o tráfico de drogas, virar um gangstar. Essa é a história.
Ela não é a história da Flecha, nem a história da investigação do Jotaro e do Polnareff. É a história do Giorno e do Bruno. Então tem vários esforços desses personagens que a gente gosta ao longo dessa história que a gente está acompanhando para que eles consigam chegar no chefe. Aí a arma final vem de um fator externo dessa história, externo a essa história. Não é um resultado direto dos esforços do Bruno e do Giorno. É um cara que fala, ah, eu já enfrentei esse cara antes. E dá a ilusão que tudo é coeso e tudo faz sentido, porque a gente conhece o Polnareff de uma outra história anterior que já teve começo, meio e fim. A história do Polnareff já teve começo, meio e fim. E aí esse cara chega e dá uma solução pros caras. E morre, supostamente. Então é tanto uma solução preguiçosa pro problema, quanto um momento emocionante forçado. De, bom, a gente tá ligado que quem tá assistindo a parte 5 deve ter assistido a parte 3, ou lendo a parte 5 deve ter lido a parte 3, deve gostar do Polnareff, senão essa parte não faz sentido, quem é esse filho da puta? E aí ele morre. Ele, porra, o Polnareff! Em vez de matar a porra do Bruno, que é um personagem principal de Vento Áureo. Então é isso que eu tô me perguntando, por que o Polnareff está nessa história? O Polnareff está nessa história por esses motivos forçados e fracos que eu estou apontando na minha leitura de Jojo. E é por isso que eu não gosto da presença dele aqui. A explicação da presença dele já foi dada nesse episódio. A explicação não é a mesma coisa da função narrativa. Agora, se a gente vai assistir anime, ou qualquer coisa, ler um livro, assistir um filme, e aí o personagem explica, e a gente fala, não, então é isso mesmo, tá certo. Sem nenhum questionamento, por que a gente tá fazendo isso? Minha última reclamação do Jojo. Vamos lá. O Doppio é um personagem muito mais legal que o Diavolo, né? Eu tô quase torcendo pro Doppio dominar o Diavolo. E esse ser o fim do Vento Áureo. Talvez eu fique sabendo que esse é o fim do Vento Áureo agora nos comentários, porque vocês vão falar qual é o final do Vento Áureo nos comentários. Então chega o Diavolo e, sei lá, todo esse tempo trabalhando o Diavolo como um cara de terno e cabelo lambidinho, ele parece o Giovanni do Pokémon. E aí de repente ele é tipo um design de Jojo. Acerto que o Kira acabou de ser um cara de terno também, mas mesmo um cara de terno dá pra ser trabalhado pra ser um design da hora pra caralho, assim. O design do Kira é maravilhoso. Esse cara podia ser um cara de terno também. Ele vinha sendo trabalhado como um cara de terno, porque ele é tipo um chefão da máfia. E aí ele teve um design... Ele é mais próximo do... tipo do Santana, sabe? Dos caras da parte 2. Não sei, eu não gostei. Não é um problema com o design dele per se, o design é bom, mas não era o que vinha sendo mostrado. O que vinha sendo mostrado era só pra fazer um mistério, sim, mas não era o que vinha sendo mostrado. E o Diavolo é meio que um vilão mau, né? É tipo um cara que fala grosso e fala, eu vou acabar com você, o meu poder é muito mais forte do que você. Nossa, falei tudo errado agora. O meu poder é muito maior do que o seu stand não é páreo para mim. Ele é meio que um cara normal. O Doppio é muito mais interessante. Eu espero que ele volte. A gente ainda tem uns bons 6 e alguma coisa episódios aí pela frente. É bem possível que fique indo de um pro outro. Mas se for só o Diavolo daqui pra frente, a gente perdeu um personagem maravilhoso que é o Doppio. Então é uma pena, realmente. E mais ou menos perdeu o Polnareff? Porque aquele negócio no fim talvez signifique que o Polnareff fez com a flecha foi separar o stand dele mesmo e talvez viver através do stand. Tipo, é isso que eu entendi. E vocês vão explicar nos comentários. É isso que eu entendi dessa cena. É muito difícil trabalhar com mistério e gostar do mistério com spoiler. Mas enfim, é isso que eu entendi dessa cena. E se for isso, é um conceito legal. Vai saber o que é. Mas é interessante. É uma evolução natural da flecha, que a flecha desperta o stand e numa segunda vez ele liberta o stand. Talvez? Não sei. Agora sou eu fazendo teorias de uma história que já acabou e não precisa fazer teorias porque ela já acabou. É isso, chega. Eu preciso desligar a câmera e dormir. Falou.